Vamos ler juntos. Caio, coloca para mim o versículo. Lucas 1, 38. Lendo assim, a gente não para pensar o que quer dizer isso aí. Vamos ler juntos. Então, Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo da Deus. Em outras versões diz que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Podemos sentar. Como eu disse, é meio forte, né? Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o louvor hoje, cantando essa canção, sonda-me, quebranta-me. Nós cantamos isto sempre. Né? Nós cantamos, oramos. Senhor, eis aqui o teu servo. Sempre que nós oramos, nós nos colocamos diante do Senhor e muitas vezes nós pronunciamos isso, cantamos isso. Mas será que nós realmente andamos no caminho da obediência? O pessoal fez esse banner. Será que o caminho da obediência, esse povo todo aqui está indo por este caminho da obediência, ou só tem um? Aqui eu falei, até brinquei com o pessoal, falei, só colocaram eu indo para o outro caminho, presunçoso, né? Meu pai do céu, perdoa. Mas olhando para esse quadro, hoje foi que eu vi, eu falei, quantas pessoas estão andando por outros caminhos e não o da obediência? Por qual caminho nós temos andado? Será que é este o caminho que nós temos traçado para nós, que nós estamos andando? Ou nós possamos falar como Maria falou aqui agora, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Mas essa história não começa aqui com Maria. Começa justamente quando o pai já percebe que é a hora do filho vir à terra. É a hora de Jesus se manifestar entre os homens. E ele procura um canal entre o imortal e o mortal. Entre o sobrenatural e o natural. Ele procurava uma ponte. Uma mulher que pudesse ser este canal. Se fosse aqui na terra, muitos currículos deveriam ser mandados, né? Poxa, vai nascer o Rei dos Reis. Será que nós escolheríamos Maria? Ou escolheríamos uma mulher mais culta, mais sábia? Ela iria ensinar o Filho de Deus. Ela ia ensinar o Filho de Deus a andar, a falar, a caminhar. Ela teria que dizer não a ele. Ele se fez homem, humano. Ela teria que ser muito sábia, corajosa. Ela teria que ter coragem. Teria que ser temente a Deus, ao ponto de não questionar. A ponto de não questionar. Sábio o suficiente para ensinar o Filho de Deus, forte o bastante para aguentar as pressões que viriam sobre a sua família. Eu gosto de viajar nos textos bíblicos, nas histórias bíblicas, e eu fico imaginando, né, Deus se opondo à lógica, ao natural, ao óbvio. Que era óbvio que a gente não iria escolher um adolescente sem experiência familiar nenhuma. Uma adolescente cheia de sonhos. Talvez o sonho dela seria casar com o carpinteiro José. Ter uma vida simples.
pacata, em paz ali. Já bastava Roma, a opressão romana. Mas um anjo lhe aparece, agraciada do Senhor. Sabe o que é agraciada? Altamente favorecida. É por isso que eu penso que deve ter tido vários currículos ali. Mas ela foi a escolhida. Ela foi a uma favorecida. E a resposta dela, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Olhando assim, parece que é bem simples, né? Mas ela estava colocando o seu casamento em risco. O único questionamento dela foi: eu não conheço homem nenhum. Eu nunca estive com homem algum. Como isso iria acontecer? Não foi questionando. Sou jovem, sou fraco, eu tenho os meus sonhos. Eu tenho família. O que os meus pais vão dizer quando eu aparecer grávida? Naquela época era uma desonra total para a família, a ponto do próprio pai arrastá-la para fora e será apedrejada. Ela colocou em risco os sonhos dela, o casamento dela, ao dizer: cumpra-se em mim o seu querer. Ela já estava cumprindo uma palavra de Jesus ali: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Ela estava negando a si mesma os seus sonhos, os seus projetos. Toma a tua cruz. Cruz quer dizer morte. Quando você aceita um chamado, quando você aceita algo de Deus, e por obediência você faz isso, algo morre. Cruz. Cruz significa morte. Para você estar aqui hoje, convertido, algo morreu. Algo você deixou para trás. Muitas vezes nem se lembra mais. Mas algo ficou para trás. Sonhos, talvez. Quantos pastores não dão testemunho que largou o emprego? Porque Deus pediu. A minha esposa é uma delas. Quando ela falou que Deus tinha pedido o emprego dela, eu falei: estou perdido. Sozinho eu não dou conta. E não dava mesmo. Mas quando Ele nos pede algo, quando Ele nos comissiona, Ele garante. Eu tenho muito mais bens do que quando ela trabalhava, do que eu tenho muito mais bens. Eu não tinha casa, tinha um carrinho velho, um Monza velho para carregar cimento. Ele garante. No caminho da obediência. Seu relacionamento com seus pais estava por um fio. Como diz, o único questionamento dela foi esse. Mas essa missão requeria alguém que andasse pelo caminho da obediência, sem contestação. Será que aquele umzinho ali não era Maria, não? Sem questionamento. Por pura obediência, cumpra-se em mim. O que era obedecer? É se sujeitar à autoridade de. Obediência é um dos princípios mais apreciados por Deus. 1 Samuel 15, 22 diz: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Neste ponto aqui da vida de Samuel, ele já tinha aprendido a ouvir a Deus. Mas quando ele era jovem, Deus falou com ele por 3 vezes: Samuel. Ele achou que fosse Eli. Por 3 vezes. Samuel foi criado no templo, ele sabia orar. Mas ainda não sabia ouvir. O que Eli diz para ele? Quando ouvires essa voz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala que o teu servo
obedece. Esse ouve, tá? A palavra hebraica é a mesma usada para ouvir, obedecer e obediência. É a mesma palavra. Então, quando Deus fala no Velho Testamento, ouve, ó Israel, Ele está dizendo, obedeça a Israel. Segue, ó Israel. Vem, ó Israel. Vai, Israel. Para, Israel. Israel tinha que ouvir. A gente não faz isso com os nossos filhos? Você não me ouve, menino. Quando ele não obedece. A desobediência foi o principal motivo da queda do homem. E então, ela ficou tão enraizada em nossa natureza, que todos nós, não se engane, ninguém é santo aqui, tem uma resistência enorme em obedecer. Um chefe dá uma ordem e fala, se ele não fosse meu chefe, mas eu tenho que fazer. Quer ver algumas mulheres torceram o nariz? Efésios 5, 22. Esposa, obedeça ao seu marido. A mulher fala, isso não é bem assim não, esse versículo aí não é bem assim não. Dificuldade em obedecer. E homens então, que são mais turrões ainda, teimosos. Dificuldades em obedecer chefes, os próprios pais. Quantos filhos desonram os seus pais, entrando em um verdadeiro cabo de guerra dentro do lar, porque não querem obedecer. Os filhos querem estar sempre certo. Você já está mais velho, você está ultrapassado. Isso aí não tem nada a ver. Dificuldade em obedecer. É a nossa velha natureza. Não admite estar debaixo de autoridade. Lembra do filho pródigo? Tinha tudo. O pai era festeiro? Era. Quando ele voltou, a primeira coisa que o pai fez foi festa. O pai tinha dinheiro? Tinha. Tanto que ele dividiu a herança. Mas o cara queria sair fora. Porque não queria ficar debaixo de autoridade. Ele queria fazer as festas como ele mesmo queria. Ele queria prazeres que o pai não deixava. Dificuldade em obedecer. A obediência é se render à vontade de Deus. E geralmente, queremos que Deus se curve a nossa. Ajoelhamos, nós pedimos mais do que agradecemos. Pedimos mais do que merecemos. E pela graça, Ele nos atende ainda. Ele é tão bom, que mesmo na nossa desobediência, mesmo não sabendo orar, está escrito, que nós nem orar nós sabemos direito. Através de Jesus recebemos acesso ao Pai. Mas em obediência, sem a obediência, não viveremos o pleno dele. Enquanto andamos por esse caminho, Ele controla os nossos passos, desejos, fraquezas. Enquanto nós estamos andando por esse caminho da obediência, Ele tem o controle. No caminho da obediência não tem carona para o fracasso. Não tem. Se foi Deus que te chamou, se foi Deus que mandou, não tem como fracassar. Moisés, liberta o meu povo lá do Egito. Hein? Sozinho? Eu? Só tenho esse cajado? Sou gago? É, você. É só obedecer, vamos embora. No caminho da obediência não tem fracasso. A vitória é certa, porque foi Ele que mandou, porque foi Ele quem nos comissionou. Sonda-me, Senhor. Prepara-me, Senhor. Envia-me, Senhor. Não é assim que a gente canta? E se Ele enviar, nós vamos?
Eu só estou aqui em cima, por obediência. Eu tinha pânico de microfone, de falar em público. E ele me disse, você vai pregar nesta igreja, hein? A minha igreja naquela época era grande. Só cadeira de pastor lá tinha umas 8 ou 9. Falei, eu vou pregar ali, Senhor. Estava ficando, falei, não, estou ouvindo coisas. Pois eu preguei. Por várias vezes. Preguei fora de Brasília. Mas por obediência. Por mim, falar, não, sou capaz. Falei como Moisés, sou gago. Sou fraco. Sou vazio. Eu falei isso para Deus. Eu não tenho nada. E ele me disse, estou cheio de gente cheia. Chega de gente cheia. O cheio eu não posso encher. Eu só posso encher o vazio. Então nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Esvazia do seu eu, da sua sabedoria. Do seu dom de tocar. Eu tenho uma técnica. Aonde que Davi estudou música? Para construir uma harpa, um couro de pele de carneiro, que lá devia sair um som horrível, que os demônios saíam correndo. Não era a canção, era a obediência, era o coração, era o espírito. Não era Davi. E Davi sabia disso. Esvazie-se de si mesmo. Vamos andar um pouquinho por este caminho. O caminho da obediência é uma estrada que Deus traçou para que nós possamos seguir nela. Segue, vai, vamos, não saia dela. O caminho da obediência você não pode tomar atalho. Sara quis tomar um atalho. Lembra? Sara, Abraão. Deu no que deu. Até hoje tem guerras ali por causa desta saidinha fora do caminho da obediência. Não saia deste caminho. O inimigo, ele quer nos paralisar, nos tirar deste caminho da obediência. Esse é o principal objetivo dele, porque ele não pode te parar. Enquanto você estiver neste caminho, ele não pode te parar. Não tem como ele fazer nada. Ele pode até tentar, sem êxito, porque você está no caminho da obediência. Você não tem brecha. Eu sei em quem tenho crido e sei que é forte e poderoso. No caminho da obediência, nós encontramos algumas figuras, personagens, bem interessantes. Vamos viajar um pouco. A primeira com quem nos encontramos, quando tomamos o caminho da obediência, é uma senhora, uma dona chamada Dona Resistência. Principal aliada de Satanás. Basta você ter um chamado, uma missão, uma ordem divina, até mesmo hoje eu vou orar, em tal hora. Você fazer um propósito, a Dona Resistência aparece. Mas é na hora. Você pode ficar sem comer para poder emagrecer e tal, não dá nem dor de cabeça. Faz um jejum, começa a doer a cabeça. A Dona Resistência já vem logo em cima. Com Moisés, ela utilizou o defeito da fala. Com Jeremias, ele fez ele se sentir incapaz, achava-se muito jovem. Jeremias se achava muito jovem para falar em nome do Senhor. Eu, Senhor, sou tão jovem. Josué se sentia incapaz de substituir o grande Moisés. Precisou Deus falar com ele várias vezes, ser forte e corajoso, como fui com Moisés, serei contigo. Ele se sentia incapaz. A dona Resistência já estava ali fazendo as delas, aprontando a dela, para tirá-lo do caminho da obediência.
para desviá-lo deste caminho. E qual é o remédio? Persistir, obedecer e confiar em Deus. Ele te chamou para estar aqui. Ele garante, ele se responsabiliza. Enquanto estivermos no caminho da obediência, o inimigo não nos pode tocar. Sabedor disso, ele vai fazer de tudo para nos tirar, como eu já disse. Lembram de Balaão? Balaão ensinou uma estratégia para derrotar Israel. Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel. Porém, sem êxito. Balaão falou, olha, o Deus dele é muito forte. Não tem como. O único meio de vencer esse povo é fazer com que eles pequem. Façam com que o Deus deles vire o rosto. Faça com que eles saiam do caminho da obediência. E vocês vão ganhar a guerra. Isto é sério. Josué entrou em Jericó. E a ordem era para não pegar nada. Aí vai um engraçadinho lá, Acã, e pega. O que acontece? Perderam a guerra para Ai, uma cidadezinha bem menor. Josué não decidiu o trabalho nem de ir na batalha. Não, vou mandar só. Tão insignificante que era. Mas estava fora do caminho da obediência. Josué ficou, orou, até que Deus mostrou aonde estava a falha, aonde tinha saído. Por causa de uma desobediência, muitos morreram em uma guerra. E quantas famílias hoje não estão perecendo por falta de obediência do líder da casa? Quantas gerações não estão sendo ameaçadas por falta de obediência? A falta de obediência não afeta somente a nós, a nossa família, a nossa geração. Ensina o menino o caminho que ele deva andar. No meu tempo, tinha um desenho animado. Não é do tempo de vocês, não. Corrida Maluca. Legal, né? Tinha uns carrinhos, né? Cada um com suas peculiaridades. Penélope Charmosa. Tinha lá os 7 anãozinhos lá. É esse que eu quero falar. Quem já assistiu sabe, ele tinha o melhor carro, não tinha? Porque ele ia lá na frente para fazer besteira. Se ele conseguir... Assim é o inimigo. Ele vai na frente, fazendo armadilhas para nos tirar. Esse Dick Vigarista, ele fazia armadilha para tirar os outros do caminho, para que ele pudesse ganhar a corrida. E sempre perdia a corrida. Sempre perdia a corrida. Mas na próxima corrida ele estava lá de novo. Insistente. O inimigo quer nos fazer parar. Quer nos paralisar. E quer nos fazer andar por outros caminhos que não o da obediência. Adão fracassou quando tomou o caminho da desobediência. Pedro afundou porque tomou o caminho da dúvida. Saul perdeu o seu reinado quando tomou o caminho da soberba. Davi só conheceu o fracasso quando tomou o caminho da altivez. Todas as guerras que Davi ia, ele perguntava ao Senhor se era para ir ou não. E até com quantos homens eu devo ir. Um belo dia ele já estava rei, já era... Não, vocês vão para a guerra. Não consultou ninguém, eu vou ficar em casa. Foi para o telhado. Olharam uma bela mulher tomando banho. Tomou outros caminhos. Custou caro. A família dele entrou num imbróglio. Teve que ouvir de um sacerdote o seu pecado jogado na cara. Um rei
Por isso que Natan chega ali todo falando por parábolas. Tinha um homem que tinha uma ovelhinha. Porque ele era um rei, você está falando com um rei, moço. Você não está falando com qualquer um, não. Ele tinha medo. Mas Natan obedeceu. Eu vou lá falar com o rei. Porque Deus está me mandando. O inimigo quer nos tirar deste caminho. Mas Deus tem sempre um plano para nos fazer retornar ao caminho da obediência. Exemplo clássico foi Jonas. Você está dizendo então que Deus vai me mandar alguma baleia me pegar, eu vou passar por um momento difícil se eu não obedecer? Não sei qual vai ser o que Deus vai usar para te colocar de volta no caminho da obediência, mas Ele vai. Mas Ele vai. Aquela baleia foi um instrumento. Aquele grande peixe foi um instrumento para que Jonas voltasse ao caminho da obediência. Jonas vai a Nínive. E por motivos pessoais, por achar que aquele povo cruel, não, o Senhor quer salvar aquele povo ruim, que já maltratou aqui o meu povo, que faz barbaridades com o meu povo, vou não. Foi lá para Jope, foi lá para Tarsis, até que ele vai parar no ventre de uma baleia. Mas esse ventre, olha como é que é as coisas. Na tormenta dele, no pior dele, ele fez daquele ventre um altar. Ele se voltou para o caminho da obediência. Olha a oração dele. Oferecerei sacrifício a ti, Senhor. O que prometi, cumprirei totalmente. Deus não forçou Jonas. Ele tinha um trato com Deus. Ele era servo do Deus Altíssimo. Ele aceitou um chamado de ser profeta. Ele apenas não estava cumprindo uma ordem do chefe dele. Oferecerei sacrifício a ti, e o que prometi, cumprirei. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Esse deserto que muitas vezes nós estamos passando, essa dificuldade que nós estamos passando, é porque para não sairmos do caminho da obediência. Para não sairmos de lá. Deus não força ninguém. Mas o bom é quando Ele usa o amor, né? Como foi com Pedro, numa fogueira. Mas o próprio Jonas, ele pregou e sentou para ver, pediu até a morte. Olha como ele estava angustiado. Eu vou pregar, mas... Aí o próprio Deus vem consolá-lo. Próprio Deus vem bater um papo com ele. Jonas, você tem dó dessa plantinha que eu fiz crescer e agora murchou, mas não tem dó desse povo que não sabe distinguir a mão direita da esquerda? Já pensou Deus vir pessoalmente bater um papo contigo, porque você é um servo dele? A segunda personagem que encontramos no caminho da obediência é uma senhora. Ela existe desde os primórdios também. É a senhora promessa. Essa é uma grande aliada de Deus. E Ele pode sempre contar com ela. A senhora promessa é uma otimista. Não importa o que você esteja passando. Ela está sempre dizendo, desiste não. Desiste não. Tem vitória. Você tem promessa? Tem vitória. Porque Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você tem promessa? As coisas não estão bem? Desiste não. Olha só, Abraão, Gênesis 12, de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes. Olha a ordem. Eu estou no meio dos meus parentes. Estou bem aqui. Cara, eu não vi em ponto algum Abraão reclamando dos seus parentes. Farei de você um grande povo. Olha as promessas. E abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção.
Em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa. E até hoje o nome dele é lembrado. A história dele é contada. Ele é considerado o pai da fé. As promessas. Mas foi fácil para ele? Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Algo vai morrer. Algo vai ficar para trás. Davi, olha, está escrito em 2 Samuel 7,16. Quanto a você, Davi, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Foi fácil viver isso aqui para Davi? Perseguição de Saul, choro, angústia. Quando você lê Salmos, você vê o que esse homem passou. Mas ele tinha uma promessa. Ele confiava nesta promessa. A dona promessa é uma encorajadora, gente. Vai, vai, vai. Culto de quarta-feira aqui é cheio. Eu tenho uma promessa, eu quero alcançar a minha vitória. É um culto encorajador. Quem tem promessa de Deus, é como o salmista fala no Salmo 119. Esse é o meu consolo, no meu sofrimento. A tua promessa me dá vida. Olha o que a promessa faz. Tiago 1,12. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois da provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu. Desiste não. Tem coroa. Tem paz. João 2,25. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A maior de todas as promessas. É nessa promessa que os mártires subiam em uma fogueira para ser queimado. É firmado nessa promessa que muitos cristãos, na hora H, na hora da morte, muitos falam, estou voltando para casa. Eu já vi isso. A minha mãe, quando estava perto do fim, dizia, estou indo para casa. Tenho com saudade do céu. Eu falei, mãe, você nunca foi no céu, mãe? E ela estava bem andando. Está perto de eu ir. Quem tem promessa, confia. Sabe para onde vai. Um amigo meu com câncer. Um câncer muito agressivo. E o médico falou para ele, olha, esse câncer aqui, com 40 dias ele foi curado. Porque ele falou para o médico, se o meu Deus quiser, ele me cura. Só peço uma mulher boa, um homem bom para minha esposa. Que cuide dela. Porque eu sei para onde vou se ele quiser me levar. Leucemia. E o cara falar isso. Está vivo até hoje. A gente até brinca com a esposa dele. Olha, quando ele orou assim, Deus procurou algum outro homem para que te suporte, não achou não. Falou, não, vou ter que deixar o Isaías aí mesmo. São grandes amigos nossos. Tá? Eu quem fiz os slides dos exames dele no culto de ação de graça. Onde a medicina disse que não havia jeito. O próprio médico falou que isso aqui não foi a medicina. 40 dias não foi a medicina. Promessa de vida eterna. Ele disse, eu sei para onde eu vou. Glória a Deus. Hoje na escola bíblica, a irmã Liliane falou muito sobre Paulo, Silas. Presos cantavam na prisão. Como é que Pedro, mesmo acorrentado entre dois soldados, em outro episódio, dormia profundamente. Um anjo foi lá libertar, ele teve que dar um cutucão. Ei, como é que um cara preso, sendo que a sentença de morte pode sair a qualquer momento, estava dormindo profundamente? Não chegou a minha hora. Eu tenho promessa.
o que ele falou ainda não se cumpriu? Isso aqui é passageiro. Paulo só falou que combateu um bom combate no final da vida dele. Que já sabia que estava chegando a hora. Antes ele dizia, morrer para mim é lucro. Queria eu estar com Cristo agora, mas por causa de vós vou ficar mais um tempo aqui. Temos que viver as promessas que Deus tem para nós, sem ver as circunstâncias. Deus não trabalha com o óbvio, com o natural, é com o sobrenatural. É quando você não está vendo mais nada, que as promessas geralmente se cumprem. É quando você entrega os pontos. Senhor, agora não tem mais jeito. É com o Senhor. Ele vem e age, e restaura, e faz daquele barro velho um barro novo. No caminho da obediência, esbarramos também com o Senhor de uma alegria contagiante. Ele é tão contagiante, esse Senhor, que quando Ele aparece, é glória a Deus, é aleluia. Se muitos crentes pudessem, o idolatravam, e muitos o idolatram. Procuram mais a Ele do que o Senhor dele. O Senhor milagre. O Senhor milagre. Outro grande aliado do Senhor, um servo obediente. Ele não faz nada sem a ordem do seu mestre. Não há milagre se Deus não ordenou. Ele não age fora da obediência. Eu tenho uma filha que, ela, quando pequena, teve um problema grave. Ela foi parar numa UTI. Os médicos já tinham desenganado. Deus curou. Tirou da UTI, levou para casa, mas só curou por completo. Como ele tinha dito, prometido, que a gente estava orando, que curaria ela lá para os 3 anos e pouco. 3 anos de idade. Depois de 3 para 4 anos. Ela ficou internada, voltou e se deitou, foi dormir. Acordou, nós perguntamos, você está bem, Tamala? Ela fala, Tamala, eu estou. O anjo veio, pegou na minha mão e disse, Tamala, eu te amo. E vim curar você. Está aí atrás, ó, sorrindo. A menina que os médicos disseram que não ia falar, fala quem tem que mandar calar a boca. Que ia ter que ir para um colégio especial. Por quê? Deus deu ordem ao Senhor milagre. Vai lá. Que a gente não prega anjo, cara. Você nunca, a gente prega Jesus dentro de casa. Mas que a gente ora e acampa aqui os teus anjos, mas o anjo veio. Por que aos 3 anos? Não sei. Não sei. Talvez para que a gente tivesse que orar, pagar preço, não sair do caminho da obediência. Talvez para que a gente acreditasse que Deus podia curar de uma vez quando tirou ela dos braços da morte. Só Deus sabe. Mas nós não saímos do caminho da obediência. Era minha esposa com ela no colo e o outro orando. Depois a gente trocava. Quando ela estava em crise, era desse jeito que a gente passava a noite. No caminho da obediência. Porque Deus tinha me dito, eu curo, você cuida. Acreditar. Tem promessa, o Senhor milagre aparece. Mas o Senhor milagre não faz nada sem Deus. Ele transfere toda a honra e toda a glória ao seu Senhor. Toda a honra e toda a glória é dele. O Senhor milagre gosta de andar por vários caminhos. Ele aparece até no caminho da incredulidade. Paulo não acreditava. Mas foi alcançado. Foi um milagre a conversão dele. Milagre não é só uma cura.
Nosso maior milagre somos nós estamos aqui. O convencimento do Espírito Santo. Eu sou um milagre. Minha esposa orou 10 anos. Minha mãe mais que isso, porque desde que eu me conheço por gente, ela é crente. Perseveraram. E hoje eu estou aqui. O sonho da minha esposa era eu estar com ela, trabalhando na obra. Ela está ali, olhando e rindo para mim. Ela acreditou. E o milagre aconteceu. Sabe por quê? Porque os componentes básicos de um milagre, tá? Preste atenção nisso. É uma enorme porção de graça e uma pitada de fé. A graça superabunda a fé, até a fé. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não podia tocar no Senhor, era contra a lei, ela tocar em homens, ela era impura. Mas se eu tocar pelo menos nas vestes dele, eu não vou desonrá-lo tocando nele. Mas se eu tocar pelo menos nas vestes, que fé é essa? Jesus não perguntou se ela tinha pecado, o que ela tinha feito, como é que era a vida dela. A cura foi imediata, a graça foi maior. Aquele ladrão na cruz, aquilo foi um milagre. Uma conversão ali no último momento. Jesus não perguntou o que aquele homem fez. Graça. Graça. Um exemplo clássico de milagre no caminho da obediência é a água transformada em vinho. Fazei tudo o que ele vos disser. Olha qual foi a ordem. Maria devia ter uma personalidade forte, uma autoridade. Ninguém conhecia Jesus ainda. E ela disse para o que vão atrás de Maria. Maria, acabou o vinho. Oi. Podia dizer, o que eu tenho com isso? Fazei tudo o que ele vos disser. Aí os servos chegam, ele manda encher 6 talhas de água. Agora pegue essa água. Leva lá para o seu chefe. Epa, isso aqui é água. Eu vou pegar aqui agora. As taças não eram assim de vidro. Então não dava para ver dentro, mas eu creio que eles olharam dentro. Em que momento essa água foi transformada em vinho? No caminho da obediência. A hora que eles foram levar, saiu água, chegou vinho. Em que momento Naamã foi curado? Mergulhe 7 vezes. Se ele não obedece, então no caminho da obediência, a gente tropeça em milagre. Até sem querer. Tropeça em milagre. Pedro pescou a noite toda. Pescou nada. Chega Jesus, fala... Afasta mais o barco, vamos para mais um pouquinho longe. Joga a rede para o lado esquerdo. Senhor, a noite inteira. Eu não pedi isso também. Estou pedindo, estou cansado. Não, ele não falou isso. Porque tu falaste. Sobre a tua palavra, eu lanço. Pedro pediu. Milagre. E Jesus estava ali como um pai. Você já viu quando um pai dá um presente para um filho? Ele fica ali abrindo e o pai fica ali do lado, observando a alegria dele, observando o olhar dele. Cara, é aquele presente que ele queria, aquele presente que ele pediu. Eu acho que Jesus estava dentro daquele barco da mesma forma, doidinho para ver como é que Pedro ia reagir àquele barco cheio de peixe, chamando os outros. E Jesus rindo, ele deve estar olhado lá assim, rindo. Como um pai, quando vê um filho abrindo um presente. Jesus tem vários presentes que Ele quer dar para mim, para você, irmão. Até aqueles que a gente não pede. E quando a gente menos espera, se esbarra nele. É só andar nos caminhos dele. É só andar no caminho da obediência. Não se desviar dele. E o milagre aparece. O milagre nada mais é do que o cartão de visita de Jesus.
Ele dizendo quem ele é, do que ele é capaz. Não é assim um cartão? Advogado, médico, cirurgião, não tem lá escrito o que ele é, o que ele faz? No cartão de Jesus está escrito: o grande eu sou. Eu sou o que tudo pode. Eu posso tudo. E o milagre é o arauto dele. Ele anuncia Jesus. O milagre é apenas isso, gente. Não salva ninguém. Não salva ninguém. O que salva é a morte na cruz, foi a graça, foi o sangue derramado. O milagre é uma pitada. Um milagre para Jesus não é nada. Muitas vezes não acontece porque ele está te moldando. Às vezes não acontece porque esse milagre vai te estragar. Vai tirar você deste caminho. Quantos pediram um bom emprego e sumiram daqui? Quantos não pediram filhos e idolatram ele agora e esquecem quem te deu o filho? Ele vai pedir conta daquilo que ele colocou na sua mão. Nós podemos dizer: eis-me aqui com os filhos que tu me deste, Senhor. Oh, glória a Deus, hein? O meu tempo já está indo embora. Muitos aqui buscam encontrar com o Senhor milagre. Fazem campanhas, oram, buscam. Alguns já conhecem o Senhor milagre, outros ainda não. Quem sabe o seu milagre não está no caminho da obediência. Você que está no caminho da obediência, está aqui cantando como os levitas, pregando, na porta, limpando um chão, vai estar fazendo aquilo que Deus mandou. E a dona resistência, através de fofocas, lutas, desânimos, cansaço, quer te paralisar. A maior aliada da dona resistência e da desobediência é o espírito de rebelião. Quando você desobedece, o espírito de rebelião aparece. Rebelião contra pastores, contra chefes, contra pais. É uma aliada. O espírito de rebelião. Mas se você está vivendo dias difíceis, que está querendo tirar você deste caminho, hoje ele está dizendo: desiste não. Insiste. Quem mandou você andar por outros caminhos? Quem te autorizou sair desse caminho e ir por esse outro caminho, filho? Ele é o mesmo, ele te procura, ele faz como ele fez com Adão. Adão, cadê você? Adão estava escondido atrás de uma moita. Como se Jesus não soubesse, Deus não soubesse onde ele estava. Já viu como uma criança se esconde atrás de uma cortina porque fez arte e os pezinhos estão fora? E você escuta até a risadinha dele lá atrás. Ele sabe onde você está. Não há caminho obscuro para ele. Não há caminho que ele não possa te encontrar. Não há trevas que ele não possa lançar a sua luz. Desiste não. Não para não. Quem autorizou você a andar por outros caminhos? Deus ainda tem muito o que fazer em sua vida. Faça como Maria, que se cumpra em mim o teu querer. É difícil. Não é fácil não. Falar é fácil. Mas vamos. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. É fácil? Pedro morreu de cabeça para baixo. Todos os apóstolos tiveram mortes difíceis. Paulo, esse a dona resistência lutou. Cobra mordeu, naufrágio, prisões, surra.
desse caminho eu não saio. Deste caminho eu não saio. No caminho da obediência tem bênção para você, para mim e para toda a nossa descendência. Deuteronômio 5:29. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para me obedecer. E todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Quem dera eles tivessem sempre no coração a disposição para temer-me e obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vamos ficar de pé. Eu queria que você viesse aqui à frente. Você que é dona resistência, está querendo travar. Você que tem um chamado, mas ainda está em dúvida se é a voz do Senhor mesmo. Vem aqui na frente. Você que está no caminho da obediência, mas o inimigo está querendo te tirar dele, há algo te prendendo, há algo ainda te atraindo. Vem aqui na frente, sai do seu lugar agora. Eu chamo os obreiros aqui para orar contigo. Será que só esses aqui têm resistência na vida? Tenha vergonha não, gente. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Vem aqui. É Ele que está te dizendo hoje: eu estou contigo, filho. Que nada possa te tirar dos caminhos do Senhor. Que nada possa te limitar nos caminhos que Ele tem para ti. Que você possa voar nas asas do Espírito. Pai, eu quero orar por esses que vieram aqui à frente. E por que os que não tiveram coragem também? Para que toda resistência caia por terra. Para que o espírito de obediência, meu Pai, possa se fazer presente na nossa igreja, em nossos familiares. Pai, quantas lutas querem nos paralisar, através da nossa saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Pai, nós queremos deixar tudo para trás, os nossos sonhos, o meu eu. Pai, eu quero andar pelo caminho da obediência. Como nós cantamos aqui, sonda-nos, meu Pai, vê se há em mim caminho mau, usa-nos, meu Pai, como te apraz, é pelo teu querer, é conforme o teu querer, meu Pai. Passeia no nosso meio agora, Pai, acende a chama, que a chama da incredulidade acabe, Pai, se apague. Pai, que nós possamos andar não somente atrás de milagres, mas atrás do Senhor, meu Pai. E tudo irá bem, diz a tua palavra, e tudo irá bem a ti e aos seus descendentes. É bênção para nós, é bênção para nossos filhos, é bênção para a nossa geração, é bênção para a nossa cidade, é bênção para o nosso país, meu Pai. A obediência, Senhor Jesus amado. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, sararei, perdoarei, diz o Senhor. Sara agora, Pai, cura agora, Senhor Jesus amado, passeia no nosso meio agora, meu Pai, acende cada chamado, reaviva cada promessa que o Senhor tem, meu Pai, para cada um. Reafirma as tuas promessas, Senhor amado. Oh Pai, oh Deus.